Itadori Yuji sendo parente do Sukuna. Yuji com as técnicas de corte do Sukuna. Sukuna desesperado com o despertar do Itadori. Ah, eu estou empolgado! Olha o Duende Júnior. Vai chorar. Tudo mudou simplesmente da água pro vinho. Finalmente, o Itadori está tendo o protagonismo que ele merece. Meus queridos, o capítulo 257 veio e estourou a minha cabeça. E isso sim me animou pra caramba. Eu tava sentindo que as coisas iriam melhorar e, mano, vai ficar ainda melhor, porque o Yuji é a obra-prima do Kenjaku, a evolução que ele tanto almejava, com dicas disso até no volume 23, além de ser também o Nêmesis do Rei das Maldições. Agora, Itadori Yuji não é um demônio, e sim o Rei da Benevolência, que purifica o mal com toda a sua justiça. Sejam bem-vindos a mais esse capítulo de Jujutsu Kaisen, que está maravilhoso! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um capítulo de Jujutsu Kaisen. Eu estou mega empolgado! Pela primeira vez o Itadori deixou o Sukuna desesperado e nós ficamos sabendo um pouquinho mais sobre o próprio passado do Sukuna. Respostas foram nos dadas, meus queridos! Muita coisa boa aconteceu nesse capítulo e cara, eu quero muito comentar com vocês porque essa obra-prima do Kenjaku ainda promete muito mais coisas. E não estou falando só do Itadori Yuji, mas também da assimilação com o Tengen e o seu envolvimento com o próprio Itadori. A evolução da humanidade pode estar mais próxima do que imaginamos. E com isso, o Kenjaku segue sendo o melhor vilão de Jujutsu Kaisen. Sukuna, você nunca vai ser um vilão como o cara que é simplesmente sensacional e tá fazendo agora você gritar de desespero. Primeiramente, antes de iniciar o vídeo, eu quero agradecer ao pessoal da Kaisen The Cup que traduziu o capítulo pra gente e também quero agradecer a todos vocês que estão deixando aquele famoso like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Fico feliz demais e vamos agora direto pra esse vídeo. Seguinte, pessoal, nosso capítulo começa com a Uraume perguntando pro Sukuna em um flashback quem é exatamente Itadori Yuji. E aí o Sukuna diz, ele é cria do Kenjaku. Com relação ao corpo e as coisas que ele tem lá, eu não sei, mas sei que é uma cria do Kenjaku. E embora lá atrás a Uraume tenha dado risada do Itadori quando o Sukuna e ela fugiram após ele tomar conta do corpo do Megumi, ela sentiu que o Itadori tinha algum potencial a mais, não parecia apenas um receptáculo, uma casca vazia, tinha algum poder latente que até mesmo se assemelhava ao Sukuna. E aí então o Sukuna mesmo responde, é coisa do Kenjaku, é criação dele, ele não faz um filho assim sem razão. E aí então ele começa a explicar pra gente que o Kenjaku teve um caso com a reencarnação da sua outra metade. Então agora o Sukuna explica pra gente uma teoria que era de muitas pessoas. Eu lembro que eu vi lá no Tonerd aqui no Brasil, mas antes dele mencionar, os gringos já falavam sobre o Sukuna ter nascido como gêmeos e tudo, só que o Sukuna, ele negou esse destino. Por isso, ainda no ventre da sua mãe, ele simplesmente foi lá e devorou o seu irmão. Só que aí eu acho que eu coloco um ponto a mais. Ele pode ter devorado o corpo, mas não devorou a alma. E enquanto o Sukuna existir, sempre existiria a sua outra metade. Por isso, aparentemente, ela ficou vagando por aí até encontrar um corpo propício, talvez, ou então o Kenjaku conseguiu encontrar ela de alguma forma. Isso ainda a gente não tem uma certa noção, mas o que sabemos é, praticamente o Itadori tem a mesma alma do Sukuna que foi herdado do seu pai. Sim, Jin Itadori é a reencarnação ou a outra metade ali do Sukuna, e aí o Itadori, é claro, herda tudo isso junto com a famosa criação do Kenjaku, algumas modificações do corpo, não sei, o que ele traz ali de ensinamentos que ele aprendeu com os fetos amaldiçoados, que ele considera um grande desperdício, e ele até mesmo tinha uma grande expectativa sobre eles, é o que tem no volume 23 e eu vou mostrar pra vocês também, o que deixa tudo ainda muito melhor. Aliás, essa relação dos gêmeos me lembrou bastante sobre o Yin e Yang, porque o Sukuna é como se fosse a parte ruim da coisa e o Itadori a parte boa, o que são forças fundamentalmente
opostas. É como se, ao ser gêmeos ali, no caso do Jin e do próprio Sukuna, eles fossem separados, e por isso que o Sukuna se torna no rei das maldições e não liga pra nada, porque ele falta ainda alguma parte para ele ser uma pessoa completa. O que vem ali do Jin, que vem a parte da bondade. É como se ambos tivessem herdado coisas diferentes. Um a benevolência e o outro a malevolência. É um conceito que eu gostei bastante porque o Itadori é esse cara benevolente. Ele não é só bonzinho por bonzinho, mas sim ele nasceu assim. E mesmo que ele seja bonzinho, percebam que o Itadori continua sendo justo, ou seja, a justiça tem que também ser aplicada contra as maldições que são o mal daquele mundo. Então, logicamente, mesmo usando poderes de maldição, ele usa para derrotar com as maldições o verdadeiro mal, que no caso aqui é o Sukuna. Então eu gosto bastante desse paralelo. Outra coisa que a gente se pergunta e tem a resposta nesse capítulo é que o objetivo do Kenjaku, aparentemente com o jogo do abate, entre assimilação e tudo, era também evoluir Itadori Yuji, ou seja, ele só poderia evoluir a partir desse estágio, chegando no seu limite, ao mesmo tempo que ele fazia outras coisas como a própria assimilação com o Tengen. E é por isso que o Yuji já era um jogador no jogo do abate, se vocês se lembrarem lá atrás, até que o Megumi estranha isso, ele sempre foi um jogador, porque talvez isso daí, segundo o próprio Sukuna, era necessário para garantir a sua força como hospedeiro. Então, olha como tudo ali estava ligado pelo Kenjaku e como o Yuji, ele é a evolução que ele tanto buscava. Não só a evolução, como, vamos falar assim, o ponto de entrada para a evolução dos feiticeiros, que isso é mencionado aqui no volume 23, numa conversa do Chozo com o próprio Kenjaku, onde ele explica que ele não tem uma função específica para o Yuji, mas se ele tivesse que citar uma, seria como receptáculo, e isso ele já é. Mas o Itadori Yuji também é como a chama que sinaliza o início, e enquanto ele viver com o Sukuna, ou dentro do mesmo corpo, ou até mesmo os dois existindo naquele mundo, a corrente de maldições nunca vai cessar, porque um alimenta o outro. E aí ele complementa dizendo que o Yuji é o olho do furacão de uma nova era. A gente vê ali que tudo isso já está ligado junto também com a assimilação e a vontade do Kenjaku de criar algo extremamente grande, algo inovador, algo que fizesse ali uma evolução. Era o objetivo que ele tinha com o Chozo e o pessoal, criando novos seres e tudo, só que foi um fracasso, só que com o Yuji não foi um fracasso, na verdade foi um sucesso, até mesmo ele chegando ali perto da própria assimilação com o Tengen e podendo expandir as maldições e evoluir os feiticeiros e simplesmente tornar o mundo um caos. Beleza, mas coisas novas vão surgir e novos tipos de feiticeiro, assim como o Yuji, também vão surgir. Então eu gostei muito dessa parada, o que mostra pra gente também que a morte do Itadori é praticamente clara aqui. Aparentemente ele tem que morrer pro Sukuna também morrer, vamos colocar assim. E pro Sukuna morrer, o Itadori também tem que morrer para quem sabe num futuro as maldições e os espíritos amaldiçoados pararem de existir. E aí o objetivo de Yuki Tsukumo, vamos falar assim, teria êxito. E aí voltando pro capítulo, a Uraume, pensando em todas essas coisas, ela fica imaginando, bom, se a alma dele é igual à do Sukuna, que o Sukuna acha que é e tudo, pode ser que ele tenha um potencial latente, assim como o mestre Sukuna, ou seja, com o tempo o Itadori chegaria ao mesmo nível dele. E detalhe, até mesmo, quem sabe, o superando, segundo pelo menos o editor do próprio capítulo de Jujutsu Kaisen ao final. Porque aí ela fica pensando nisso, eles vão voltar ali pra batalha, e aí eu pensei em alguns objetivos na evolução do Yuji. O Yuji poderia evoluir os feiticeiros através da proliferação, ou seja, a partir do momento que, por exemplo, ele casa, tem filhos e tudo, e ele começa a aumentar a sua prole, ele começa a fazer com que pessoas diferentes nasçam e aí se criem novos feiticeiros. Eu imaginei essa possibilidade, assim como mais ou menos acontece ali com o Chozo e seus irmãos, que, bom, teve 9 irmãos, né? Ou então o Itadori ter algo com a assimilação do Tengen, como se fosse assim, a assimilação é o veneno e o Itadori é a cura. Da mesma forma pode servir para o Itadori também o Sukuna, mas de certa forma com a assimilação ele criaria um embate entre os dois, onde os feiticeiros seriam forçados a evoluir, se adaptar para poder lidar com novas maldições diferentes, aliás, o mundo todo, e ao mesmo tempo o Itadori seria um novo feiticeiro, ou seja, eles não seriam extintos e sim combateriam um ao outro, deixando
deixando assim as maldições sem fim. Essa era de maldições simplesmente não teria fim, seria uma guerra atrás da outra e pronto, acabou. Seria o veneno e a cura para apenas ter esse embate, que de certa forma pode ser que nunca acabe. E aí, voltando pro capítulo, o Itadori começa a lutar com o Sukuna novamente, os dois ficam ali na posição, o Sukuna se prepara, ele também se prepara, os dois vão pra porradaria, simplesmente ali vão ter 8 fulgores negros, que eu achei incrível demais, e conforme ele vai utilizando fulgor negro e a concentração do Yuji, ela é tanta que ele nem tem uma fala nesse capítulo. Se vocês perceberem, ele tá totalmente concentrado e a única coisa que ele fala é fulgor negro. Ele vai lá, ataca, 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 ataca sem parar. O seu nível de concentração é absurdo e esse despertar do Itadori não trouxe a ele só os pontos positivos de socar o Sukuna, como também adquirir finalmente as técnicas do mesmo. Porque depois de aplicar alguns fulgores negros em cima do Sukuna, a gente percebe que ele começa a ficar preocupado, o Itadori e ele se encaram, um só com o outro só com um, mas na verdade o Itadori é quem mais bate ali no Sukuna, e quanto mais ele bate, a gente sabe, a alma com o Megumi tá ressoando cada vez menos, e é então que vai perdendo essa estabilidade, e o Sukuna nesse ponto vai ficando mais fraco e, claro, mais desesperado. Aquela cara de soberba dele finalmente tá caindo por terra, e é uma parte que a gente gosta muito, finalmente a gente tá vendo um embate mais de igual para igual. E aí o Itadori começa a utilizar o Mizushi, que são as técnicas de corte do Sukuna, só que com uma repaginada, porque é uma outra era, uma outra percepção sobre o que você entende como corte. A primeira coisa que você vem na sua mente quando você fala sobre cortar, normalmente uma tesoura. Então, como o Itadori vem de uma era moderna, onde agora as tesouras existem, então cria-se aquele pontilhado como se fosse de uma criancinha, né, quando vai cortar ali no papel, e o Itadori usa aquilo ali para pegar simplesmente um bloco, jogar em cima do Sukuna, só que o Sukuna vai cortar aquele bloco, o Itadori vai dar um outro soco, o Sukuna vai começar a falar, meu Deus, então ele consegue usar, e aí a gente tem a confirmação. Agora o Itadori consegue utilizar a manipulação de sangue, claro, ainda não em sua completude, porque ele ainda não aprendeu concretamente como usar completamente, tanto que o Chozo falou sobre ele efetuar a convergência, que seria com o primeiro sangue, só que agora, então somente só agora, segundo o próprio narrador, ele também tem as técnicas de corte do Sukuna, que foram trazidas à tona por conta do fulgor negro, por se alcançar cada vez mais a essência da energia amaldiçoada, aquilo tudo que havia sido gravado no corpo do Itadori, ou seja, aquela passagem de tempo com o Sukuna dentro do seu corpo, finalmente fez com que tivesse efeito no corpo dele, e então ele conseguiu pegar essas técnicas como o Gojo tinha falado lá nos primeiros capítulos de Jujutsu. Finalmente isso aconteceu, isso já estava batido há muito tempo e finalmente aconteceu de verdade. E essa é uma parte narrativa que eu gosto bastante porque o Itadori tá tendo o protagonismo que merece depois de muito sofrimento e pra mim não foi tirado do nada. O fulgor negro alcança a essência da energia amaldiçoada e conforme você solta mais fulgores negros, mais forte, vamos falar assim, você chega, porque você se aproxima e muito da energia amaldiçoada, parece que tudo flui ao seu favor. Eu trouxe isso em vídeos passados nas falas do Nanami, então tudo que tá tendo aqui não é forçado de maneira alguma, pelo menos no meu ponto de vista, e se for forçado, não tô nem aí, porque as partes boas estão apagando as coisas ruins. O que eu disse pra vocês lá atrás, às vezes, quando o mangá ele te empolga pra caramba, não importa se o roteiro é bom, ou se ele é fraco, não importa, o que importa é se a parte positiva dele consegue praticamente apagar as outras, fazer com que você não perceba ou então não dê importância pra elas, porque o mangá está super empolgante, entende? Então essa é uma arte ali do Gege Akutami que ele conseguiu fazer nesses capítulos e foi uma das coisas que eu gostei pra caramba. Porque, bom, o Itadori continua ali na luta com o Sukuna corta aquele concreto, mas aí o Itadori pega o pé dele e já vai utilizar ali os cortes no próprio pé do Sukuna, o clivar, né? E aí então o Sukuna utiliza os cortes ali na cara do Itadori, só que mesmo atingindo a cara do Itadori, ele não para de jeito nenhum. Gente, ele tá num estado de zona realmente, é aquele estado de ultra concentração que simplesmente tudo vai fluir ao favor dele. O sentido aguçado dele simplesmente é muito bom e sempre foi. Nós sempre soubemos que o seu instinto é simplesmente absurdo, o seu instinto de luta. Pode não ser tão inteligente, mas a sua proeminência, vamos dizer assim, ou então a sua aptidão em questão de luta é sim absurda. O seu instinto é muito forte. E por isso, mesmo que ele esteja utilizando ali os cortes do Sukuna com uma baixa liberação, porque ele acabou de aprender, segundo o próprio Sukuna, o senso aguçado dele é muito bom e começa a deixar o Sukuna ali em perigo. Então ele já começa a falar,
fala, putz, mano, a situação aqui não tá muito boa. Nisso a gente corta pra mais um flashback com o Ino conversando com o Gojo e tudo, perguntando se pode utilizar ali a arma do Nanami e tal. E aí é uma parte bonitinha, assim, que eu gostei, porque a relação do Nanami, que a gente tinha noção com o Ino, era apenas de mestre e pupilo e que, bom, de certa forma ele não levava o Ino talvez tão a sério assim, mas na verdade ele gostava muito do Ino e até mesmo confiava mais no Ino do que em todas as outras pessoas. Então gostei bastante dessa adição do Nanami através do Ino, e aí por isso ele tá utilizando ali a arma do Sukuna, e nesse momento ele vai utilizar ali as suas bestas auspiciosas, né, o dragão que é soltado em cima do Sukuna para desviar a sua atenção. E aí quando o Sukuna percebe que o cara atacou ele, ele simplesmente mata ali o dragão. Nisso ele também pisa na arma do Nanami, né, então o cara vai levar um golpe, só que eles conseguiram ali fazer com que o Itadori mais uma vez viesse com seu fulgor negro na cara do Sukuna e pum! Na verdade foi na barriga, né? Mas atingiu ele pra caramba, e aí o Sukuna começa a falar, mano, ele tá usando Black Flash à torta e à direita, como se fosse algo natural pra ele. E não, gente, eu não acredito que o Itadori dominou o Black Flash, mas se vocês perceberem, ele tá ultra mega concentrado, ele não tá falando uma frase, ele não tá conversando, não tá fazendo nada, ele simplesmente tá lutando, agindo apenas por instinto. Então tá lá batendo, aplicando vários combos, e a gente sabe que o Itadori, depois do treinamento lá do começo de Jujutsu Kaisen, é uma pessoa que consegue se concentrar muito bem. Então ele vai lá, aplica mais um soco, que foi simplesmente sensacional. O Ino cai ali no chão, fala assim, pô, mas no final não consegui ajudar em nada, né? Tomei um sacode, acho que agora ele não entra mais na batalha depois daí, né? Vai acontecer uma outra coisinha com ele, mas depois disso eu acho que ele não vai tentar fazer mais nada. Porque então nós vamos para outra cena, onde o Sukuna parece estar começando a ficar animado com a luta contra o Itadori e tudo, e aí então ele efetua uns cortes ali no chão para poder atingir o Itadori, não só com cortes, vamos falar assim, soltados em direção ao seu corpo, como também tentando o ferir através de outros tipos de corte, como impactos indo direto na direção dele, ou seja, por exemplo, ele quebra uma parede, joga uma parede em cima dele toda cortadinha e tudo, um monte de pedra. Seria basicamente isso, só que mesmo assim, o Itadori continua sem parar. Ele não tá sendo afetado por nada e ele continua efetuando fulgores negros. Então ele vai lá, mais um fulgor negro, pum! E aí o Sukuna segura a cara do Itadori, corta a cara do Itadori com um clivar aqui. Só que, mano, o Itadori tá na fúria do leão doido, o bicho tá brabo demais, e ele vai lá e ó, pum! Mais um soco na cara do Sukuna, e aí o Sukuna, moleque! Desesperado pra caramba, meu Deus do céu! Finalmente a gente tá vendo essa merda acontecer. E aí então o Ino desconcentra ele mais uma vez, jogando a arma do Nanami em cima dele, falando, ó, essa é minha última tentativa, espero que você consiga acertar um soco bem forte, hein? E nisso que ele fica desconcentrado mais uma vez, o Itadori, pum! Dá outro soco ali nas costas do Sukuna, que mano, que soco, que fulgor negro maravilhoso, totalizando um total, junto com o último capítulo, de 8 fulgores negros. Mano, ele não só bateu o recorde, ele simplesmente tá superando todo mundo e todos. E ainda o editor deixa uma nota assim, como um rei mais superior, querendo dizer que de alguma forma talvez ele esteja até mesmo superior ao Sukuna nesse exato momento. Eu não acredito que ele seja o mais forte de todos ainda e tudo, mas com certeza, sei lá, um top 3 ele vai poder levar aí, né? E aí, encerrando o capítulo por aqui, eu quero trazer alguns adendos que eu gostei bastante, além do que eu já trouxe. Pegar aqui minha folhinha que eu anotei algumas coisas que eu achei legal, é que como o Itadori, ele tem diferenças ali em como se compreende uma técnica, né? Como ele entende técnica de corte, tudo é de acordo com a imagem que ele tem na sua cabeça, de que ele formula. Então sim, podemos até ter uma expansão de domínio, quem sabe? Será que o Itadori aprendeu técnicas de barreira? Eu acredito que não, mas se ele conseguiu aprender técnicas de barreira, pode ser que agora, nesse momento, ali com fulgores negros e tudo, na máxima concentração, ele consiga de alguma forma ali construir até mesmo uma expansão de domínio. Mas lembrando, técnicas de barreira são muito difíceis de ser efetuadas, poucas pessoas conseguem, então não dá tanto para garantir isso, mas seria muito legal ele ter uma expansão de domínio, quem sabe com a manipulação de sangue, que ele treinou mais tempo, ou então com o Mizushi, que ele aprendeu agora, não sei. De toda forma, tudo vai de acordo com a mente do próprio usuário, precisa ser uma pessoa muito criativa também. E a outra coisa, como eu trouxe para vocês, foi tudo que o Kenjaku fez. Ali vocês podem ver no capítulo 202 a 204 sobre essa conversa dele com o Choso falando sobre os seus objetivos. E aí então a gente vê que o Itadori, ele é simplesmente a evolução que o Kenjaku queria alcançar, e nesse volume também a gente vê que o Tengen queria se parecer com o Sukuna. Aliás, parece que todos eles, tanto o Kenjaku quanto o Tengen, eles queriam evoluir aparentemente de alguma forma.
até mesmo o Tengen, não à toa ele ficou com aquela carinha e deixou tudo aquilo acontecer com o plasma estelar e tal, deixou passar batido, não trouxe outra pessoa e tudo, porque ele queria se tornar alguém como o Sukuna provavelmente. Todos eles queriam alcançar ali o Rei das Maldições em força, evolução e tudo. E o Itadori é tudo isso e muito mais, porque ele não só é aparentemente a mesma alma do Sukuna, sua outra metade que ele herdou do seu pai, mas provavelmente também ele tem um plus a mais, porque é uma criação também do Kenjaku, o que carrega as coisas que ele aprendeu com os fetos amaldiçoados e o seu processo ali de trazer novos feiticeiros, uma nova energia amaldiçoada segundo ele mesmo, porque tudo isso seria otimizado. Então, cara, muita coisa legal, gostaria de saber o que vocês acham sobre tudo isso. Eu sei que o vídeo talvez tenha ficado meio longo, embora o capítulo foi curto, mas é porque teve muita coisa que eu acabei lendo do volume 23 aí e que eu queria trazer pra vocês. Por isso, Mano Joe tá vazando, até um próximo vídeo e quem sabe eu não elabore mais algumas outras teorias. Eu adoro quando quebra a minha expectativa de um jeito muito positivo e foi tudo isso que aconteceu aqui. Tá realmente tendo protagonismo do Itadori e eu tô alegre demais, esse capítulo me empolgou muito, tô muito animado pros próximos e, mano, pode ter ali forçação de barra que eu não tô nem aí. Pode ter até a mesma expansão de domínio sem nexo agora que eu vou ficar animado, porque a luta vai ficar de igual para igual. E o importante é a emoção ali da batalha. Desde que isso, claro, não se perca no meio do caminho e se torne uma completa merda. Pra mim, não se tornou, eu tô gostando e gostaria de saber a opinião de vocês. Seja livre pra pensar o que você quiser, tá bom? Porque não é porque eu tô falando que eu sou o dono da razão. Acredito que todos que têm um pensamento crítico, assim como eu critiquei em capítulos passados, são passíveis de ser escutados por outras pessoas, independente se estão criticando, se estão gostando e tudo. E até mesmo quem gostou até então e talvez não esteja gostando agora, não importa. Eu acho que tudo é melhor quando você se diverte. Eu agora tô me divertindo. Antes não tava, mas agora tô pra caramba. Então, tô animado! Até o próximo vídeo e fui, valeu! Toma, Sukuna, seu vagabundo!